Bom dia, pessoal. Hoje, 10 de maio de 2021, aula de redação, fábula. Vamos começar a ver fábula, certo? Vamos lá. Apareceu aí para vocês? Peraí. Sim. Isso. Vamos lá. Sim. Olha aí. Coloquei um desenho aí de fábula porque eu tenho certeza que vocês conhecem e que vocês já ouviram falar sobre as fábulas, né? Olha aí, ó. A gente tem o lobo mau, um leão, algumas coisas aí que a gente já viu, né? Vamos lá, então. O que é fábula, gente? É um tipo de narrativa, a fábula, né? Então, a fábula é um gênero literário cuja característica principal é a narração alegórica. Então, o que é? A gente vai ter uma narrativa também, tá? O que é alegórica? Alegórica é quando a gente usa, a gente está falando sobre uma coisa, mas na verdade está usando aquilo para falar sobre outra, tipo uma figura de linguagem, uma metáfora. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente para vocês, tá? Então, é uma narração fantasiosa, sem compromisso com a realidade, tá? Nós não vamos ter um compromisso com a realidade, mas ela é permeada por recursos lúdicos e pedagógicos. O que é lúdico? Lúdico é uma coisa assim que é divertido, né? Então, a fábula, ela é... Ai, peraí, gente, que eu vou colocar no silencioso aqui, porque me atrapalha esse barulho. A fábula, geralmente, ela é escrita para o público infantil, mas nós temos também fábulas escritas para adultos, tá? Nós temos. Antigamente, lá antigamente, muito antigamente, quando as fábulas foram criadas, quando esse gênero narrativo ele foi criado, ele, na verdade, ele não era criado para um público infantil. Então, depois que passou um tempo, é que começou a ter características mesmo de texto para um público infantil, tá? Então, por isso que tem esses recursos aí, né, lúdicos, que são uma coisa assim, mais voltada mesmo para a criança, né, de uma maneira mais divertida. Por que pedagógico? Porque ela vai levar um aprendizado por meio da história, tá? Ela vai oferecer um aprendizado para o leitor. Por isso que é pedagógico também, tá? É uma narrativa breve que sempre leva a um ensinamento, porque a moralidade, né, a moral, ela distingue dos demais gêneros literários. Então, por quê, gente? No conto, vamos lá começar a pensar no conto. O conto, ele não vai ter essa característica aí de ter uma moral, um ensinamento, não é mesmo? Por exemplo, o conto de terror lá que a gente viu, o conto fantástico, lembra? O homem entrando pelo cano. Tem algum ensinamento naquilo? Não, porque o conto ele não tem essa característica, ele não tem essa finalidade, não é um tipo de narrativa que tem essa característica de oferecer um ensinamento para o leitor. Já a fábula, ela tem, tá? Essa história que a gente vê, ela sempre vai oferecer um ensinamento. Por isso que fala que tem uma moralidade, ó, moralidade, moral, é um ensinamento, tá? Então, ela se difere, ela é diferente dos demais gêneros literários, porque ela oferece esse ensinamento por meio da história dela. Porque a literatura, ela não foi feita para ter um caráter de moralidade, de ensinamento, para ensinar as pessoas, olha, você precisa ser assim, dessa forma. Não, a literatura ela foi criada para fazer com que a gente seja assim, que é uma arte, que a gente tenha prazer com a leitura, né? É uma coisa assim para nos motivar a desenvolver as nossas ideias, né? O nosso pensamento. Assim como a gente gosta de ler, a gente gosta de música, a gente gosta de dança, que é outro tipo de arte também. A literatura é um tipo de arte.
assim como a dança, assim como a música, a literatura também é um tipo de arte. Então, ela não tem um caráter assim de ensinamento, de moral. Ela tem um caráter para humanizar a gente, para fazer com que a gente viva melhor com a arte, né? Agora, a narrativa, a fábula, ela tem essa característica de ensinamento. É o único dos gêneros literários que tem essa característica, tá? De passar algum ensinamento para o leitor. Uma moral, tá? Então, por séculos, ela foi e ainda é um dos instrumentos a serem aplicados como suporte para a transmissão de conhecimento, de moral, da cultura e dos costumes. Então, como já é um gênero antigo, ela vem lá desde 1700 e pouco, a fábula foi criada, mais ou menos nessa época, entre 1700 e 1800, por aí, ela já vem, então, com essa ideia de transmitir esse conhecimento de moral, né? E daí essa moral construiria uma cultura de costumes, porque as crianças precisavam aprender a como se comportar, né? Como, não, por exemplo, aquela fábula da Chapeuzinho Vermelho é uma fábula, né? Então, assim, o que que ela trazia para as crianças desde aquela época que ela foi criada? Ela foi criada há muito tempo, né? Mais de 100, de 200 anos. Então, assim, o que que ela foi? Ela foi criada com que objetivo? Que as crianças, né, tomassem cuidado com os estranhos. O lobo mau era um estranho, né? Então, assim, era para as crianças tomarem cuidado com essas pessoas que se disfarçam de pessoas boas, porque o lobo estava disfarçado de vovozinha, né? E ele acabou fazendo mal para a menina. Ele engoliu a avó, né? Comeu a avó e a menina, Chapeuzinho Vermelho. Então, era uma alegoria, era uma fantasia para a criança entender que não se deve, né, chegar próximos de estranhos, ir com os estranhos, que algo de muito ruim pode acontecer. Então, isso daí é um ensinamento, é uma moral, assim, de como a criança, né, teria de se comportar, tá? Então, ela traz aí esse conhecimento, esse ensinamento para a criança. Ela tem esse objetivo. A narrativa, ela utiliza com frequência, embora não seja regra, viu? Ó, não é regra, mas geralmente a gente vai encontrar na fábula animais como personagens principais. Mas ela tem como característica também personificar seres inanimados. O que que é isso? A gente vai ver depois as características num outro slide um pouquinho mais para frente. Mas o que que é personificar seres inanimados? Ó, vamos pensar. Já vamos pensar por animal. Animal fala? Não, Não, não. Então, não mas fala. esses personagens aí, principais, ele, na maioria das vezes, eles serão animais. Eles vão ter um diálogo, eles vão falar como se fossem pessoas. E aí, o comportamento deles é um comportamento como se fosse o comportamento das pessoas, tá? Porque animal tem comportamento de animal, né? Ele não raciocina, ele não vai tentar ir para uma corrida, ele não vai tentar pegar umas uvas que estão lá em cima. Estou falando isso porque tem as fábulas, né? Que tem essa historinha aí. Então, assim, esses animais, eles vão ter características de pessoas, vão ter características de gente. É como se eles fossem gente, eles vão agir na história, a ação deles é como se fossem pessoas. Então, isso que é personificar os animais, tá? Então, assim, é uma alegoria. Eles vão representar as pessoas, o comportamento das pessoas, o nosso comportamento aqui. Então, isso que é uma alegoria. Eu estou utilizando uma figura para representar outra. É uma metáfora, tá? Então, eu vou representar o comportamento das pessoas, as pessoas, por meio do animal. Isso que é uma alegoria. E isso que é personificação. Eu estou dando características de pessoas para os animais. E aí, o que que é seres inanimados? Ó, seres animados
são aqueles seres que possuem vida, né? Todos os seres que possuem vida. Mas os seres inanimados são aqueles seres que não possuem vida. Por exemplo, um objeto, ó, a minha lapiseira. Eu estou segurando ela. A minha lapiseira, ela não tem vida. É um objeto. Isso aqui é um ser inanimado, tá? Mas eu posso fazer uma fábula em que os objetos tenham vida. Eles vão também ter características, vão se comportar como se fossem pessoas, tá? Então, não é somente os animais, mas também os seres inanimados. Então, a gente vai encontrar, às vezes, alguma fábula que não tenha só animais, mas às vezes vai ter uma árvore que vai ter comportamento de pessoa, que vai ser um personagem, ou vai ter uma pedra, né? Ou vai ter qualquer outro tipo de objeto ali que não é um animal, tá? Então, pode ter animais e pode ter também esses seres inanimados, tá? Que vão ser personagens, ok? O La Fontaine está entre os principais autores do gênero, da fábula. E no Brasil, o nome de maior destaque que a gente já teve na fábula é o Monteiro Lobato, tá? O Monteiro Lobato, ele criou lá o sítio do Pica-Pau Amarelo. Vocês já ouviram falar do sítio do Pica-Pau Amarelo? Já Então, olha, assisti bastante. Sim, tem até desenho. Tem até o e- lugar. e quando eu era criança, passava toda semana o sítio do Pica-Pau Amarelo na televisão. E assim, a televisão resolveu filmar o sítio do Pica-Pau Amarelo, mas a história do Monteiro Lobato, ela foi escrita. Então, tem os livros. Começou lá com Rei Nações de Narizinho. Foi o primeiro livro que ele fez sobre, né, com os personagens do sítio, foi Rei Nações de Narizinho. E aí ele criou as outras, ele fez todo esse universo aí do sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, o sítio do Pica-Pau Amarelo é uma fábula também. Por quê? Porque a gente tem ali, né? Olha só os personagens que a gente tem. A gente tem personagens mesmo, que são pessoas, que é a Dona Benta, a tia Anastácia, a Narizinho, o Pedrinho, né? E a gente tem lá a Emília, que é uma boneca, né? A gente tem o Visconde de Sabugosa, que é um milho, que é um sabugo, né? A gente tem o Marquês de Rabicó, que é um porquinho, que é um dos porquinhos da fazenda, né? E todos eles agem como se fossem pessoas, eles são personagens, né? Como se fossem pessoas, então eles são personificados, tá? E ela tem esse caráter também de passar, um sítio do Pica-Pau Amarelo, de passar também uma aprendizagem para as crianças por meio das histórias. Então, é uma fábula também, tá? Ela foi escrita primeiro. E o La Fontaine, ele de 1700 lá, 1600, 1700 final ali, ele criou várias dessas fábulas que a gente conhece hoje, são fábulas do La Fontaine. Fala, meu querido. A Quem? Bela e a Fera é um conto. Que bicho que falam? A Bela e a Fera. A Bela e a Fera é um conto de fadas, não é uma fábula, tá? O Entendi. conto de Obrigada. fadas, isso, ele tem outra característica. Ele pode ter também, lembra que a gente viu o conto de fadas, aquele ambiente de castelo, né? O que que é a fera? A fera, na verdade, ela foi um príncipe que teve uma maldição, né? Que foi transformado em fera. Foi isso que aconteceu com ele. Mas não que ele fosse mesmo um animal, né? Teve um feitiço ali. Então, ela não tem esse caráter também de trazer uma moral. Ela é um conto de fadas. Ela é um conto e está dentro da característica dos contos de fadas que nós vimos, tá? Agora, as fábulas, elas sempre vão ter essa moral. Elas são diferentes do conto, tá? O gênero, então, ele é bem antigo, tá? Ele é muito antigo. Se a gente for ver a raiz lá, antes do La Fontaine, a gente tem, olha, há muitos séculos atrás, tá? Antes de criar essas mais famosas aí do La Fontaine,
ela, ó, utilizado com frequência nos povos asiáticos, que são, né, lá do continente da Ásia, que, né, foram criados lá, tá? Que é muito antigo. O Esopo era um escravo grego, que ele viveu durante o século 6 antes de Cristo. E ele que teria consagrado esse gênero. Foi criado lá, na verdade, pelo Esopo. Então, tem fábulas do Esopo que o La Fontaine, lá em 1700, ele transformou, tá? Ele adaptou, ele deixou um pouquinho mais contemporâneo, vamos dizer assim, se é que pode dizer dessa forma, contemporâneo é o dia de hoje, né? Mas ele deixou mais voltado para a realidade, né, daquele tempo. Então, olha, muito antigo essas fábulas de Esopo, desde antes de Cristo, né? Então já tinha esse caráter aí que era de moralidade, mas as fábulas do Esopo, elas não eram criadas para crianças. As fábulas do Esopo, elas eram criadas mais para adultos mesmo, tá? Aí o La Fontaine que começou a transformar essas fábulas aí e criou outras também que eram voltadas para o público infantil. A estrutura narrativa da fábula, ela cabe na distribuição dos conhecimentos como epopeia, conto, romance, até mesmo drama. Se a gente for ver assim, como que é a narrativa da fábula? Ah, vai acontecer, né? Um começo, um meio, um fim. Ela vai ter todas aquelas características que os outros também têm. Vai ter tempo, vai ter espaço, vai ter narrador, tá? Ela vai ter esse tipo de característica também, mas ela tem a questão da moral. E ela é curta, ela também vai ser curtinha, menor até do que o conto, tá? Embora ela transite aí, ela esteja, né, entre os demais gêneros literários, a fábula é uma narração breve, curtinha, ela muitas vezes é mais breve até do que o conto, tá? Ou pode ter uma fábula também do mesmo tamanho que um conto, mas ela pode ser mais curtinha, em que os personagens, eles desfilam recursos pedagógicos, né, de aprendizado, eles oferecem esse aprendizado aí, que levam à reflexão sobre ética, sobre política, ou outras convenções, ou outras coisas aí do nosso meio, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Então, esses personagens, eles vão transmitir aí, por meio das ações deles, esse caráter, esse ensinamento pedagógico, reflexão sobre o que é certo, sobre o que é errado, até às vezes sobre a maneira com que a sociedade se comporta, que é no caso de política, não política, essa política que tem hoje, mas assim, quem manda e quem não manda, sabe? O tipo das ações das pessoas, as convenções, o que é uma convenção? Uma coisa que realmente todo mundo faz, que acha que tem que ser feita porque é correta, tá? Então, ela vai oferecer aí umas reflexões para quem lê por meio da história ali daqueles personagens, tá? Então, ela tem esse caráter de ensinamento, esse caráter que a gente fala que é pedagógico. E aí eu vou falar sobre as características, gente, da fábula. Eu estou falando que é uma alegoria, né? Eu falei desde o começo lá. Então, o que que é uma alegoria? Vamos ver por partes aqui, ó. Alegoria é o ato de falar sobre outra coisa. Como assim, professora? Olha, eu estou falando sobre algo, mas eu estou utilizando aquilo ali para falar sobre outra coisa. É uma figura que eu vou utilizar. Lembra do lobo lá que eu falei para vocês, o lobo disfarçado? É isso aí, tá? Vamos adiante, ó. Na literatura, a alegoria representa uma figura de linguagem, mais precisamente uma figura de palavra de caráter moral, tá? Então, assim, quando a gente fala que o livro é uma alegoria, olha, eu até vou mostrar para vocês. Vocês estão enxergando minha câmera? Agora ou não? Sim, Estão me enxergando? Estão vendo esse Sim, livro? pronto. sim, Sim. É um livro preto, não é? É. sim. É, Então, esse livro aqui é de um autor muito famoso, um autor russo, tá? Que tem uns livros assim que viraram clássicos da literatura mundial, só que são livros para adultos, tá?
Então, assim, olha, esse livro aqui todo preto, dessa edição, ele é todo preto. Mas olha o título dele, tá meio, acho que tá espelhado, né? Chama Os Demônios. É, para dar para Dá para vocês verem, né? Então, olha, Então, Os Demônios do Dostoiévski, quem vê esse livro aqui meu do Dostoiévski, pensa, ainda mais por ele ser preto, né? Ele tem até aqui a lombada preta também, ó, né? Você foi lá por dentro, ele não, ó. Por dentro ele é... Opa, peraí. Ó, por dentro ele é normal, assim, branquinho, tá? Quem vê esse livro aqui, acha que eu tô lendo mesmo sobre demônios. E, na verdade, não tem nada a ver, tá? É um livro que vai... É uma alegoria. Esta palavra, os demônios, neste livro, é uma alegoria, uma figura de linguagem, porque ele vai falar aqui de coisas que aconteceram na sociedade russa entre 1800, 850, 830, tá? De como que as pessoas se comportavam na sociedade. Então, elas se comportavam muito mal, né? Faziam coisas assim muito erradas, muita gente trapaceando, né? Tem umas questões políticas envolvidas também. Era um comportamento assim muito deprimente da sociedade. E ele vai fazer uma crítica desse comportamento que as pessoas tinham na sociedade aí, de trapacear, né? De enganar os outros, de mentir, de fazer coisas erradas, né? Então, é uma crítica social e uma crítica política da sociedade russa, né, na época de 1800 e pouco. Então, este nome, os demônios, não tem nada a ver com isso, com demônio mesmo, com demoníaco. É um nome alegórico, tá? É uma figura de linguagem que ele está usando aqui, é uma metáfora que ele está falando para falar que essas pessoas tinham um comportamento muito ruim nessa época, tá? Aquela sociedade que ele vai, com a história que ele vai inventar, ele vai falar sobre isso. Então, uma alegoria é isso, gente, tá? Ela é uma figura de linguagem que ela tem essa, esse objetivo de falar sobre questões morais. Esse livro que vai falar sobre as questões morais das pessoas que não se comportavam moralmente bem, entendeu? Então, ele usou essa palavra aí para chamar bem a atenção. Diga. Como vai fazer aquele negócio do doutorado, que eu esqueci o que era pra fazer, ele leu um livro desse cara aí, que eu não sei falar o nome dele. Ele teve que ler um livro desse daí, por causa do doutorado. Ah, quem? Eu não escutei a primeira. Meu pai. Ah, seu pai. É, o Dostoiévski tem vários, né? Que livro que ele está lendo? Você se lembra? Ele precisou ler? Tem vários livros do Dostoiévski que eu gosto muito da literatura russa. Eu tenho até uns outros aí, o Tolstói, assim, que são muito bons também, né? Ele tem em casa, só que não era preto, era de outra cor, era um bege. Isso, é porque este preto aqui é de uma outra editora. É de uma outra editora, da Martin Claret. Esse aqui, como é de uma outra editora, quem traduziu ele foi um russo mesmo, uma pessoa russa que traduziu para o português, um russo que mora aqui no Brasil. Então, ele é uma outra edição de uma outra editora. Mas esse mesmo livro aqui, Os Demônios, tem de outras editoras. Daí ele vai ter outra capa, né? Ele vai ser diferente. Mas essa daqui minha eu gostei bastante. Comprei dessa editora, porque quem traduziu ele foi um russo mesmo. Então, eu quis comprar dessa editora aqui, mas tem de várias outras com outras capas e tudo mais, né? E é realmente um autor bastante importante, muito importante na área da literatura, a gente estuda muito ele. Bom, então vamos voltar a falar sobre a fábula, né? Então, vocês já estão sabendo aí o que é essa alegoria, tá? É uma figura de linguagem, mais precisamente uma figura de palavra de caráter moral, tá? Ela deixa de lado o seu sentido meramente denotativo. Epa, vamos lembrar do que é denotativo e conotativo. Lembram, gente? Denotativo e conotativo? Denotativo é aquele sentido, né? Real, aquele sentido realmente do significado. E o conotativo é aquele que é a figura de linguagem, né? Quando a gente utiliza uma outra palavra, aí, por exemplo, os demônios.
Os demônios não é os demônios mesmo, no sentido denotativo, que é demoníaco. Não. O de demônios, de ser, de entidade maléfica. Esse que é o sentido denotativo, é o sentido real. Não. Os demônios têm um sentido conotativo. Está querendo dizer outra coisa aqui, falar da escória da sociedade, das coisas ruins da sociedade, que as pessoas se comportavam mal, né? Então, ele está usando uma palavra de sentido denotativo para ter um sentido conotativo. Conotação é o sentido figurado, tá? É o sentido alegórico da palavra. Então, ó, ele deixa de lado o seu sentido meramente denotativo para pôr em prática o sentido figurado das palavras. Ou seja, a duplicidade dos sentidos. Eu tenho outro sentido que não só o sentido real, ou mesmo a sua plurissignificação, a multiplicidade dos significados. Por que é plurissignificação? Porque tem vários significados, né? Eu tenho um outro significado da palavra, eu tenho um outro significado daquele texto. Isso que é o sentido figurado, isso que é o sentido conotativo, tá? É isso que é o sentido figurado e sentido conotativo. Vou ter um outro significado que não é aquele significado real, tá? Aquele significado que a gente sabe que é o real. Esse recurso aí é muito utilizado na literatura, sobretudo nas fábulas, a alegoria, tá? É muito utilizada nas fábulas e também nas parábolas, marcadas pela relação entre o sentido real, que é o literal, e o sentido figurado. Por quê? Porque a gente vai ter lá, por exemplo, o personagem que é o animal, né? Mas ele não vai ter um sentido real, porque o animal não fala. Então, eu vou ter o sentido figurado, o sentido conotativo. É uma alegoria. O animal como personagem é uma alegoria, tá? É um sentido figurado. Por quê? Porque ele vai se comportar como se fosse humano, mas ele não é. Então, eu estou usando um recurso ali que não é um recurso da realidade, um recurso do sentido real, que o animal não fala, mas eu estou personificando ele, estou fazendo ele ter características de pessoas, né? Então, isso é um sentido figurado, isso é uma alegoria. E a moral da história, as ações desses personagens aí, desses animais, dos seres inanimados, ela vai transmitir um ensinamento. Isso também é uma alegoria. Eu estou usando aquela história ali para ensinar alguma coisa. Então, é um sentido alegórico. Da mesma maneira que eu falei do livro para vocês aqui, né? Que o Dostoiévski colocou o nome dos demônios para falar, fazer uma crítica da sociedade da época. Isso é uma alegoria. Então, tem todo um sentido dentro do livro inteiro para essa palavra aí, tá? A fábula e a parábola representam tipos de textos literários que trabalham a alegoria com o intuito, com o objetivo de transmitir a mensagem de forma simbólica, enigmática, tá? Então, vai ter eles vão transmitir essa mensagem para a gente, esse ensinamento, de uma forma simbólica, tá? Então, eles utilizam dessa alegoria para revelar as verdades ali ocultas. Por exemplo, por que faz isso, professora? Porque ao invés de falar de uma outra maneira, né, vai utilizar um texto literário, vai utilizar uma narrativa para falar de um ensinamento. Isso que é a fábula, tá? Então, está fazendo de uma maneira lúdica, a criança ela vai aprender de uma maneira diferente, por meio da história, por meio, né, da fantasia, como que é determinada característica daquela fábula. Igual eu falei para vocês, do Chapeuzinho Vermelho do Lobo. Qual que era o objetivo da fábula do Chapeuzinho Vermelho e do Lobo, né? É para que as crianças não se não falem com estranhos, não vão com estranhos, né? Não saiam com estranhos. Esse que era o caráter, isso que era a verdade, isso que elas deviam aprender por meio daquela alegoria, daquela fábula, tá? Então ela vai trazer uma mensagem simbólica ali, por meio da história que ela está contando, tá?
Isso que é uma fábula, então, gente. Tá vendo como tem característica totalmente diferente do conto? No conto a gente não tem nada disso, mas na fábula a gente vai ter, tá? Então, olha, as características da fábula. Esses recursos alegóricos aqui da fábula permitem a transmissão de conhecimento para as crianças, ainda com limitações de vivência e carências acadêmicas para a compreensão das convenções sociais. O que é isso que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que as crianças ainda são muito novinhas para entender as coisas, né? Mas eles vão colocar de uma maneira muito fácil ali para que as crianças tenham conhecimento daquilo, daquele aprendizado que a fábula está querendo passar, entendeu? Considerando o público, né, considerando o público infantil, o entendimento da fábula, ela tem que ser rápida e fácil. Por isso que ela tem ela é pedagógica, ela é lúdica, ela vai falar de uma maneira muito fácil, muito divertida para a criança, tá? Ela vai compreender o que é que está passando. Então, é rápido e é fácil, é um texto rapidinho, um texto facinho. O gênero busca, na alegoria, os elementos para as lições ocultas, por isso que tem animais e figuras, tá? Então, a alegoria da fábula são os personagens, que são esses animais, ou objetos, ou seres inanimados, tá? Isso que é a alegoria que é utilizada na fábula, são esses personagens aí, que eles vão ter características de pessoas, comportamento de pessoas, os animais vão mentir, os animais vão enganar, os animais vão tentar trapacear, tá? Os animais às vezes vão fazer, o outro vai ter um personagem que vai fazer coisa boa, que vai dar uma lição para o outro, né? Então, assim, vai ter características das coisas ruins das pessoas e das coisas boas das pessoas. E a história vai fazer com que tenha um aprendizado por meio aí dessas ações dos personagens. É condição, tá? Tem que ter o uso da fantasia. Claro, estou falando de seres inanimados e de animais ali que estão numa situação totalmente diferente da deles, então isso é uma fantasia mesmo, né? Então é condição do uso da fantasia e objetos, né? Oi, diga. Fala um pouquinho mais alto. A senhora está travando para mim a sua É, tela. Pra mim também. travou um pouquinho. Já voltou, né? Já. Para Porque eu mim, achei que fosse a minha internet. Pra Não, mim, a minha também tava travando. mas agora já voltou. Então vamos continuar ali, ó. É condição o uso da fantasia, tá? Da transmissão de características humanas a animais e objetos. Então, assim, é lógico que vai ser uma fantasia, porque os animais vão ter comportamento de gente, os objetos vão ter comportamento de gente, então é lógico que vai ter fantasia no texto, tá? Outra característica que torna a fábula um gênero discursivo bastante didático, pedagógico, ou seja, que ensina, né, que tem esse caráter aí de ensinar, é a explicitação da moral da história, que é uma interpretação ou uma análise breve a respeito da história, sendo geralmente exposta após o desfecho da narrativa. É importante ressaltar que nem todas as fábulas apresentam a moral da história no final, mas a maioria delas vai ter embaixo moral, dois pontos, e aí vai ter um ditado. E aí, por meio desse ditado, a gente vai saber o que é que aquela fábula quis nos dizer de ensinamento, tá? Sempre é um ditado, ela vai explicar a moral dessa história, o ensinamento dessa história, por meio ali desse ditadozinho ali. Só que nem todas têm. Tem fábulas que a gente encontra por aí que não está escrito moral, dois pontos, e tem a moral embaixo, tá? Mas a maioria tem, ok? Só que assim, quando não vem escrito moral da história embaixo, não significa que aquela fábula não tenha uma moral. Ela tem, ela vai estar ensinando alguma coisa. Só às vezes não vai estar escrito embaixo moral da história, dois pontos e o ditado, tá? Mas ela vai estar com a história dela, com as ações dela, ela vai estar explicando, ela vai ter esse caráter moral também. Toda fábula tem um caráter de moral, ok? De ensinamento.
Então, são essas as características, gente. É isto, tá? Vamos lá, que eu vou apresentar outras fábulas para vocês. A gente vai ler aqui. Deixa eu ver onde é que estão. Eu ganhei um livro de fábula que tinha a leiteira. Não sei se a senhora conhece. Eu não entendi a moral dela. Eu conheço uma fábula que se chama A Leiteira. Peraí. A leiteira? Eu não entendi a moral da história. Ah, como que é? Você tem ela aí? Não, meu livro tá em casa, tô na casa da minha avó. É assim, ela tá caminhando com um cântaro de leite e ela vai caminhando, né, cantarolando, e ela vai vender o leite e quer comprar um monte de coisa, vaca, leitão, bichinho, e aí ela acaba pensando muito e derrama o leite. Aí a fábula, o ditado é assim, por querer muito acabei sem nada, então eu não entendi muito bem. Ah, que legal. Esse é bacana também. Será que você consegue trazer para a gente na aula que vem? Acho que sim, pode ser. Ah, então, Nossa, eu tenho um livro que fala, é tipo um poema, que conta o significado dos contos populares. Com um poemazinho. muito legal. E com poemas? Uhum. Bacana. Traz ele também na aula que vem, mostra ele para a gente, pode ser? Já tá aqui. Já tá aí? Uhum. Deixa eu pegar na minha prateleira. Ah, então tá. Então vamos fazer o seguinte, vamos ler aqui umas fábulas e daí você mostra para nós. Pode ser? Então tá. Olha lá, gente. Vamos ler uma fábula para a gente relembrar aqui. Porque você já leu as fábulas, você já sabe como é que é, mas vamos relembrar. Vamos lá. Vou fechar os microfones aí, pessoal. Todo mundo fechando o microfone. O galo e a pérola. Andava um galo a esgravatar no chão, para achar migalhas ou bichos que comer, quando encontrou uma pérola, exclamou: Ah, se eu achasse um joalheiro, a mim, porém, de que vales? Antes uma migalha ou alguns grãos de cevada? Dito isto, foi-se embora em busca de alimento. Aí vem a moral da história. Os ignorantes, desprezando os ensinamentos proveitosos e a doutrina moral que sob as fábulas se esconde, fazem com que este galo busque em coisas sem valor, cevada e migalhas. Então, o que ele estava fazendo? Ele estava andando no chão para achar migalhas ou bichinhos para comer quando ele encontrou uma pérola. Só que ele vai matar a fome dele, a pérola? Não. Aí ele falou assim, nossa, se eu achasse um joalheiro, mas de mim não ia valer nada. Porque antes, né, eu queria, na verdade, achar uns grãos e uma cevada. E foi-se embora em busca de alimento. Então, ele quis dizer assim, que as coisas de valor, na verdade, não têm um valor realmente muito para as pessoas, porque depende das circunstâncias. E para ele ali, o que tinha valor mesmo era a comida, porque ele estava com fome, e não encontrar uma coisa valiosa, tá? Essa que é a moral. Aí a gente tem uma outra um pouquinho, ó, bem curtinha, né? Mas essa daqui é um pouquinho maior, ó, o lobo e o cordeiro. Estava um lobo a beber água num ribeiro, quando avistou um cordeiro que também bebia da mesma água um pouco mais abaixo. Mal viu o cordeiro, o lobo foi ter com ele de má cara, arreganhando os dentes. Como tens a ousadia de turbar a água onde eu estou a beber? Respondeu o cordeiro humildemente. Eu estou a beber mais abaixo, por isso não te posso turvar a água. Turvar é deixar suja, entendeu? Tipo assim, que estava contaminando a água. Ainda respondes insolente? Retorquiu o lobo, ainda mais colérico, mais bravo, né? Já há 6 meses o teu pai me fez o mesmo, respondeu o cordeiro. Nesse tempo, senhor, eu ainda não era nascido, não tenho culpa. Sim, tens, replicou o lobo, que estragaste todo o pasto do meu campo. Mas isso não pode ser, disse o cordeiro, porque ainda não tenho dentes. O lobo, sem mais uma palavra, saltou sobre ele e logo o degolou e o comeu. Então, assim, o que o lobo estava fazendo aqui?
O carneirinho estava bebendo a água. O que, que o lobo estava fazendo? O lobo estava tentando argumentar para comer ele, né? E viu que o cordeiro lá estava respondendo, ele não tinha argumento. E, como não tinha argumento, ele foi lá e comeu do mesmo jeito. Vamos ver o que está escrito na moral aqui. Claramente se mostra nesta fábula, na verdade aqui, gente, não tem moral. É uma moral da história está explicando, tá? Essa daqui está sem moral, mas essa moral aqui é uma explicação. Claramente se mostra nessa fábula nenhuma justiça, nem razões valem ao inocente para o livrarem das mãos de um inimigo poderoso e calmado. Há poucas cidades ou vilas onde não haja estes lobos, que sem causa nem razão matam o pobre e lhe chupam o sangue, apenas por ódio ou má inclinação. Então, tá vendo o lobo ali, nesse caso, ele já representa o mal, né? E mesmo assim, não importa que a vítima ali, né, que no caso o inocente, ele tenha razão, não importou que ele tenha razão, né? Porque o mal, quando ele quer praticar o mal, ele passa por cima da razão, do bom e dos justos e pratica do mesmo jeito. É isso que quis dizer aqui, tá? Deixa eu ver esta aqui. Mudou de tela para vocês? Sim. Então vamos lá, vamos ler mais um. A cigarra e a formiga. Durante o ano inteiro, a formiguinha trabalhou sem parar, carregando e guardando comida em casa. Assim, quando o inverno chegou, ela tinha tudo o que precisava para se alimentar e sobreviver. A cigarra, por outro lado, aproveitou os dias de sol para ficar cantando. E quando o frio chegou, ela não tinha o que comer. Foi aí que ela procurou a formiga e pediu para compartilhar a sua comida. Aí a formiga perguntou o que ela fez durante os dias de sol para se preparar para o inverno. No verão, eu cantei. Não conseguia trabalhar por causa do calor. Ah, cantou? Parou a internet para continuar aqui, ó. No verão, eu cantei. Não conseguia trabalhar por causa do calor. Ah, cantou? Então agora dance. Tá vendo? Moral da história. Precisamos trabalhar para não cair na mesma situação que a cigarra preguiçosa. Então, aqui tinha uma moral. Vocês estão vendo? O que aconteceu ali? A cigarra ficou cantando durante todo o verão, enquanto a formiguinha foi precavida. Ela foi lá e trabalhou, né, para guardar ali a comida para passar o inverno. E aí, quando chegou no inverno, ela foi lá tentar pedir comida, né? E ela falou assim, mas o que que você fez quando você estava no calor? Ah, eu não fiz nada, eu cantei. E aí o que que ela disse? Então agora dance, já que você cantou, né? Então a explicação, ó, a fábula é sem dúvida uma das mais famosas, essa da cigarra e da formiga, tá? E vem nos ensinar sobre a necessidade de trabalhar e construir um futuro próspero para nós mesmos. Por quê? Tá vendo? A personagem da formiguinha, ela representa que as pessoas são responsáveis e elas trabalham realmente para construir, para ter o próprio sustento, né? Guardam para passar realmente por momentos mais apurados, né? Para construir um futuro, né? Então é essa representação ali do trabalho da formiguinha, quando ela está trabalhando durante o calor, para ela viver bem durante o inverno, que é um período mais difícil, que ela vai ficar sem comida. Então, tem uma alegoria ali, né? Está ensinando a construir um futuro próspero. Então, por muito tentador que pareça, não podemos ceder apenas à diversão e deixar as nossas responsabilidades de lado. Mesmo nas melhores fases, precisamos ser conscientes e continuar batalhando, para mais tarde podermos colher os frutos do nosso esforço. Porque a formiguinha, ela colheu os frutos do esforço quando chegou no inverno. E a cigarra não, né? A cigarra ficou o tempo todo sem fazer nada, né? E aí chegou no inverno, ela não tinha o que comer. Então, veja, tem características de pessoa, aquela pessoa, a formiga, ela tem essa característica da pessoa trabalhadora, né?
E a cigarra tem aquela pessoa que não faz nada, tá? Não quer nada com nada. Então, veja que tem uma característica de personificação. Igual o lobo e o cordeiro lá. O lobo estava significando as pessoas maldosas, as pessoas más, né? Que elas passam por cima do argumento das pessoas justas, né? Tem esse caráter aí também. Mais uma, que é bem famosa e curtinha. A raposa e as uvas. Uma raposa estava com muita fome quando viu um lindo cacho de uvas pendurado no alto. Tentando alcançar os frutos, ela começou a dar vários pulos, mas falhou todas as vezes e não conseguiu pegá-los. Porque ela é baixinha, tentava pegar e não conseguiu. Depois de várias tentativas, ela disfarçou e falou bem alto, com cara de desprezo. Estão verdes. Quando já estavam indo embora, escutou um barulho e achou que era a uva caindo. Então ela pulou para pegá-lo com a boca. Aí ela viu que era só uma folha. Olhou para os lados e fugiu, para ninguém perceber o que tinha acontecido. Então tem uma moral que fala assim, aqui não está escrito, mas essa fábula do La Fontaine, a moral dela significa assim, quando vem embaixo, quem desdenha quer comprar. É um ditado. O que significa isso? Que ela desdenhou das uvas, né? Dizendo que as uvas estavam verdes, porque ela tentou alcançar várias vezes e não conseguiu. Ela falou, deixa, não queria mesmo, estavam verdes, então ela está desdenhando. Mas, na verdade, ela queria, porque ela estava com fome. Então, tem esse ditado, quem desdenha, na verdade, quer comprar. Ou seja, quem desdenha, quer aquilo, né? Na verdade, quer aquilo. Foi isso que aconteceu aí com a, a raposa. Aí aqui está escrito assim, a moral da Professora, história. Sim, diga. eu te mandei mensagem que tá aqui muito silêncio, muito barulho, aí agora eu consegui ter aqui no silêncio. Eu achei a fábula na internet, se a senhora quiser que eu apresente, só que ela é bem pequenininha, porque no livro que eu tenho ela é maior, só que é tipo uma abreviação que eu achei na internet. Ah, tá ótimo. Eu vou terminar de ler aqui, daí você pode ler. Você tá com Pode ela ser. aí, né? Tô. Tá bom. Então vamos lá. Moral da história da raposa e das uvas, né? E as uvas. Quando alguém não consegue ter aquilo que deseja, finge que não estava interessado para manter as aparências. Foi isso que a raposa tentou fazer. E é isso que é o comportamento de várias pessoas. Tá vendo como está mostrando o comportamento por meio das histórias aí dos seres inanimados, dos animais, né? Está mostrando o comportamento aí, está passando o ensinamento, ó. Essa fábula é bastante engraçada e ilustra algo que vemos o tempo todo na nossa sociedade. O falso desdém, as pessoas desdenharem das coisas, mas na verdade elas queriam aquilo, né? Então, por vezes, queremos muito uma coisa e não somos bem-sucedidos, a gente não consegue. Isso não significa que possamos menosprezar essas coisas ou tentar diminuir perante as outras pessoas, né? Então, a história ela nos recorda que algumas vezes vamos falhar e não precisamos assumir uma postura arrogante que a gente não queria, né? Que parece ridícula para quem observa. Então, vê o comportamento da raposa aí. Muitas vezes as pessoas fazem isso, né? Não conseguem e daí desdenham, né? Não é dessa maneira aí. Então, tá vendo que tem uma moral, que tem toda essa característica aí, tem um comportamento das pessoas, né, de coisas boas e de coisas ruins? Isso que é a fábula, tá, gente? Vou parar de passar aqui. Deixa eu ver. Tá com ele? Pode falar, Sofia. Eu tô com ele, é PDF. Eu vou abrir. Você sabe como autorizar. Aqui não tô conseguindo. Oi, fala um pouquinho, aumenta um pouquinho mais o seu som. Eu tenho que colocar na tela aqui, né? E eu não tô conseguindo fazer porque tem que autorizar. Ah, é verdade, porque isso daqui ele tá configurado só para uma pessoa, só para quem abre a reunião.
Mas você quer ler? Pode ler. Na verdade, a história que eu tenho aqui é a abreviação e tá com o nome diferente, porque o nome, na verdade, é só a leiteira, só que aqui tá leiteira e o balde. Tá bom. Uma leiteira caminhava para o mercado, na cabeça levava um grande balde de leite. Enquanto andava, pensava no dinheiro que ganharia com a venda do leite. Comprarei umas galinhas. As galinhas botarão ovos todos os dias. Venderei os ovos por um bom preço. Com o dinheiro dos ovos, comprarei um vestido novo. Irei ao mercado de vestido novo. Os rapazes me admirarão, me acompanharão, me dirão galanteios, e eu, por estar distraída em meus pensamentos, a leiteira derrubou o balde de leite. Aí daqui escrito a moral da história. Não se deve contar hoje os lucros de amanhã. Não se deve contar hoje Os lucros de amanhã. os lucros de amanhã. Ah, É um pouquinho diferente, né? Porque, na verdade, ela queria comprar uma cesta de ovos, um livro que eu tenho, né? Uma cesta de ovos que vai nascer pintinhos. Ela vai vender para comprar um porco que vai engordar. Aí ela vai vender o porco, comprar uma vaca e um bezerro. Aí nessa parte ela tropeça e cai. é um pouquinho diferente, né? É. Verdade. Mas as duas trazem um ensinamento aí. Tanto essa como essa outra que você contou agora. As duas trazem. Porque a que você contou agora, ela estava pensando em conseguir uma coisa e ela foi, né, querer conseguir mais aí, na verdade. Ela foi ambiciosa, está falando da ambição. E a outra, porque ela se distraiu, né? Ela já estava com o lucro, e aí achou que estava com o lucro garantido, acabou se distraindo e perdendo o lucro dela. É. É isso mesmo. Bacana, isso é uma fábula mesmo, é exatamente isso. Tem um caráter moral, né? E você vê, essa fábula aí, na verdade, a leiteira é uma menina, não é? É. Então, essa, no caso, não, a gente não tem aí personagens inanimados, mas ela é uma fábula do mesmo jeito, porque ela está trazendo uma característica de moral, tá? Então, ótimo exemplo, Sofia. Muito bom. Quem que quer mostrar o livro para mim, que está com o livro na mão? Eu, Eu quem? Maiara. Maiara Cristina. Maiara, mostra para a gente se está com o livro aberto, está com a câmera aberta? Deixa eu ligar a câmera. Hum. Ah! Pronto. É esse livro. Eu Ah, tinha pegado na escola de Belo Horizonte aí. quem Aí conta tem um ponto, quem conta um conto aumenta um ponto. aumenta um ponto. Ai, que legal. E aí, o que que ele fala, esse livro? Fala um pouquinho para nós. Você falou um pouquinho. Ele fala de ditados populares e contando histórias dos ditados. Algumas histórias são poemas, outras são só histórias mesmo. Que legal, Maiara. Alguns são poemas que eu estou vendo aí, né? Uhum. E são ditados populares? Sim, eu acho. Cadê o sumário? Não dá para ler. Devagar se vai longe, macaco velho não bota a mão na chumba, a união faz força, quem semeia o vento colhe tempestade, quem nunca comeu melado, quando come se lambuza, em terra de cego quem tem olho é rei, casa de ferreiro espeta é pau, quem entra na chuva é para se molhar, o pior cego é o que não quer ver. Tem outros, muitos outros. Uhum. Ele vai trazer ditados populares dentro do texto, não é isso? Uhum. Muito legal. Deve ser bem bacana, hein? Eu achei bem interessante porque também os textos também alguns são poesia, né?
Sim. Muito bacana. Gostei bastante desse livro. Quem que é a autora? Bela Assunção Azevedo? Aham. Que legal. Vou até anotar aqui para eu pesquisar esse livro. Ótimo. E você gostou? Já leu inteiro, Nayara? Eu gostei, eu gostei. Eu já li muitas vezes, porque esse livro é antigo. Uhum. Eu praticamente só tinha esse livro para ler. E eu lia muito. Ai, que legal, gente. Muito bom vocês lerem, viu? Eu fico bem contente de saber que vocês, assim, estão lendo, são curiosos e gostam de ler. É isso mesmo, minha gente. Lembra que eu falei no começo para vocês, primeira aula, a importância da leitura, né? Aqueles que vão ler, gostam de ler, vão ter um aprendizado muito melhor, vocês vão saber escrever melhor, vocês vão compreender melhor as outras matérias também, né? Porque vai exercitando a nossa mente, a nossa compreensão, nosso cérebro. Então, as outras matérias acabam ficando mais fáceis, porque a gente vai aprendendo melhor, né? Muito bem, Mayara, parabéns, tá? Gostei muito de ver o seu livro. Muito interessante. Então, é isso, meus queridos. Por hoje a gente fica, então, isso que é a fábula. Alguém tem dúvida de alguma coisa? Alguém gostaria de perguntar ou falar alguma coisa sobre a fábula? Não, pro... Ficou facinho, todo mundo já conhecia, então, né? Então, ok, meus queridos. Sim. Então, vamos combinar aqui, para que eu falei no começo da aula sobre a questão da prova da terça-feira, tá? Devolver a prova da terça-feira até a terça-feira à noite, a redação da terça até a terça-noite, tá? E depois a reescrita até a sexta-feira. Certo, pessoal? Então, um beijo Sim, para pro... vocês, uma boa semana, fiquem com Deus, tá? E a gente se encontra aí na segunda-feira da semana que vem. Daqui a pouco entra o professor João. Um beijo, gente. Não, ele deu o link no grupo. Ah, é, né? Isso, ele vai entrar pelo grupo, então. Tchau, professora.